Olá! Boa noite, tudo bem? Hoje, sexta-feira, vamos conversar sobre o papel dos contadores nesse universo de LGPD. E eu tô esperando vocês chegarem, gente. Tô aqui com a sala aberta. Tia Sari chegou primeiro. Boa noite, tia. Hoje vamos falar sobre um tema super interessante, sobre o papel dos contadores. Margarida, seja bem-vinda. Olha, o Henrique já chegou. Vou te chamar aí, Henrique. Vou te chamar. Bruna, Jaque. Olha que alegria. Peraí, deixa eu chamar o Henrique. Ele tá chegando. Ei, Henrique, tudo bem? Tudo bem, Vivian? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Henrique, a gente tem ó, Bianca, a gente tem uma rotina aqui, a gente dá aí uns 5 minutos até todo mundo chegar, tomar o Não, seu lugar. Daqui a tranquilo. pouco a gente começa, pode ser? Claro, fica à vontade. Eu tô Você que animada, e manda. esse povo também, porque é na sexta-feira à noite, né, gente? Pois é, o pessoal tá vendo a live e bebendo cerveja. É, exatamente. Eu falei que esse final de semana eu vou ter que fazer alguma coisa desse tipo, entendeu? No sábado ou no domingo. Eu É acho que isso nós aí. vamos fazer uma live diferente. Eu preciso pensar. Ó, quem já chegou aí, gente, clica aí no aviãozinho, aperta aí, seleciona algumas pessoas, 10 pessoas, quantas pessoas vocês quiserem, as primeiras pessoas, chama o povo para entrar na live, entendeu? Aí a gente vai colocando a sala mais cheia para poder todo mundo participar. Se bem que a gente tem uma dinâmica aqui que eu reparei que deu muito certo, Henrique. A gente deixa a live gravada. Então é bom, porque às vezes a pessoa não consegue ver no dia, né? E ela volta a ver depois. Eu tenho recebido Ah, muitos feedbacks bacanas com isso, entendeu? isso é muito bom mesmo, né? Até pra gente rever e ver o que a gente falou, se a gente falou alguma bobagem, né? Nossa, eu adoro quando eu dou curso que as pessoas me mandam a gravação. Porque às vezes eu dou, enfim, na plataforma do cliente, né? E a gente fica sem saber, né? E sempre tem alguma coisa que você quer melhorar, né? Uma postura, às vezes, enfim, eu também gosto de ver. É isso aí. Eu já aprendi que eu mexo demais, tenho que ficar mais quieta, mas não consigo, gente. Além da minha. Ó, o Júnior chegou aí, Vanusa, o Biraci. Que bom, que bom. Tia Bas- Sônia, a família entra. Bastante A gente família, ó, mesmo. tá todo mundo ficando fera em LGPD, não tá? Fala a verdade aí, gente. Todo mundo fera em LGPD. Ó, a Paula. Saudade de você, Paula. A Dai, olha só, a gente vai vendo o povo entrando, entendeu? Vanessa. Vamos ver, vamos ver. Nossa, ainda não tem 5 minutos. A gente tem que esperar 5 minutos. Tá todo mundo fera. Acho que vai todo mundo dar aula de LGPD agora. E qual que tem sido a dinâmica, né, Henrique? Ontem você entrou e você deu uma espiada, né? A gente tenta falar, não, Exatamente. isso aqui não é curso, eu tô falando com todo mundo, não é curso, não é aula. O, o objetivo aqui, obrigada, o objetivo aqui é a gente falar com coisas do dia a dia, com, né, enfim, exemplos práticos, sabe? Não é criar formadores, mas é que as pessoas tenham uma noção até para poder depois buscar a informação que elas quiserem, né? Mas elas precisam ter um conhecimento básico, porque aqui tem muito empreendedor, entendeu? Então a gente precisa ajudar, porque tá todo mundo preocupado com os grandes e com o pequeno ninguém, pro pequeno ninguém olha, né? É verdade, é uma matéria super importante, né? Querendo ou não, é muito novo, então tá todo mundo um pouco perdido ainda, né? É, e cada um vê de um jeito, enxerga a coisa de um jeito. A gente ainda tá meio perdido mesmo, porque ainda falta a NPD, né? Mas a NPD é um papo para outro dia. Olha a Vanusa falando, olha, a LGPD foi inspirada na GDPR, isso mesmo. Em qual situação a transferência de dados internacionais poderá ser autorizada? Não, a gente pode fazer transferência de dados, não tem problema, só tem que ter regra, né? Você precisa saber qual que é o regramento do país de origem, né? Qual que é o regramento do país de destino, se eles são compatíveis, entendeu? Então, não significa absolutamente que você não possa fazer.
você tem que entender como fazer, né? Se é possível, naquele caso, fazer, dependendo do país. Por isso que a legislação de um país acaba impactando todos os outros. Porque senão as empresas não conseguem fazer negócios entre si, né? Então acaba que tem que ficar todo mundo compliance mesmo, né? Mas se a sua transferência é uma transferência que não vale a pena, esse é um estudo que as empresas estão fazendo, né? Eu preciso me preocupar tanto, eu preciso fazer tanto estudo, ou é melhor não fazer a transferência porque não é alguma coisa tão relevante. Então tem muitas empresas que tomam uma decisão nesse sentido, Vanusa. Vamos lá? Vamos começar? Porque Vamos lá. já deu aí? Então, vamos lá. Vamos lá Gente, que hoje hoje é a gente vai falar sexta-feira, sobre né, o Vivi? papel dos contadores nesse contexto, nesse universo de LGPD. Eu sou advogada, Henrique é advogado, daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre ele. E aí vocês vão falar, mas que diabo estão esses dois falando sobre contadores? É porque a gente tem alguma coisa em comum. Nós somos filhos de contadores. Nós fomos criados no meio das rotinas da contabilidade, né? Eu ia passar, tinha férias, aí meu pai me levava para o escritório, entendeu? Então, a gente conhece, né? Eu conheço um pouco dessa rotina do papel do contador na vida do pequeno empresário, né? Ou do médio empresário, né? Eu sei como que ele é importante, como que ele é respeitado, né? Então, por isso eu acho que é super relevante a gente falar sobre esse tema hoje. Mas eu vou abrir aí para o Henrique. Henrique, por favor, fala um pouco da sua trajetória profissional, o que você faz, né? O que você traz aí na bagagem antes da gente começar a conversar. Eu tenho uma lista de perguntas aqui para a gente poder explorar durante a live. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, queria agradecer o convite, Vivian. Você que, depois da minha esposa e da minha mãe, é uma das maiores incentivadoras aí que eu faça cursos, lives, curso do livro societário. E você está trazendo um tema importantíssimo aí, que é a LGPD, que, querendo ou não, é um desafio super importante, super difícil aí, que a gente tem a enfrentar, né? Enfim, a gente está um pouco perdido, né? Vamos dizer, algumas pessoas ainda não sabem ainda como que vai ser essa questão da fiscalização, então tá tudo muito novo e lives como essa trazem aí para o público notícias, informações, então isso, por isso desde já parabenizo essa sua iniciativa, seus posts estão muito legais e é isso aí. Eu sou advogado, né? Você mesmo falou, e a gente tem muita coisa em comum pelo fato de, além de advogado, a gente é filho de contador. Toda a minha formação foi bancada por contabilidade, não só minha, como da minha família. Então, eu, além de tudo, também sou contador. Depois de um tempo, acabei pegando um pouco do incentivo do meu pai e falou assim, beleza, eu vou fazer contabilidade, vou entender o que esse tal de números, débito e crédito quer dizer. E, enfim, eu tenho muito respeito pela profissão, muito respeito pelos contadores. Eu acho que uma profissão que é uma das mais importantes no meio empresarial, até porque, além de você fazer a contabilidade do seu cliente, muitas vezes você acaba sendo um psicólogo dele. Ele te liga para chorar as mágoas, às vezes para falar da mulher, que não tem nada a ver com contabilidade, mas tudo bem. Mas também como advogado a gente também acaba sendo esse psicólogo, né? Além disso, eu sou vogal na Junta Comercial de São Paulo, já estou no meu segundo mandato, estou há 6 anos lá, e a gente se conheceu um trabalho justamente de expansão, né, do SPC, na parte de certificação digital, que eu tive o prazer aí de ter vocês aí como meu cliente. Basicamente isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos lá. Vamos falar Olha, sobre a LGPD. eu não sabia que você era contador. Você sabia? Não sabia Sou. disso. Se eu É. soubesse, teria colocado no convite, entendeu? Olha, eu não sabia. Muito legal, muito legal, muito legal mesmo. É. Contador, advogado, se eu for político, já vira quadrilha, né? Não é muito Não complicado. pode, não pode. Acho que você já passou, já tá no limite já. É Bem, isso mas aí. vamos lá, gente. O que é que eu tenho? Eu tenho conversado com alguns contadores, né? Enfim, a respeito desse assunto. E o que eu vejo? Ah, essa luz não ficou boa. E o que eu vejo, né?
Eu vejo que o contador é uma espécie de guru do pequeno. Eu até estava batendo um papo com o Henrique falou, Vivian, a relação de confiança que existe entre o contador e o cliente é alguma coisa que chama atenção, né? E tem isso mesmo. O cliente, a primeira coisa que ele pergunta é para o contador. Às vezes a resposta nem é uma resposta contábil. Aliás, muitas vezes não é, né? Mas o contador é uma pessoa, pelo que eu vejo, né, pela minha experiência, a experiência da minha família, meu pai é contador, e eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que procura entender as leis no detalhe, que é uma pessoa que lida com muita burocracia, com muitas exceções, com muitos pormenores. É uma pessoa que lida com fiscalização. Então, é alguém que tem todas as skills, todas as habilidades para lidar com um cenário como é o cenário que a gente está enfrentando hoje. Hoje, o que aconteceu? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor desde 18 de setembro. Nós temos as penalidades que só vão chegar a partir de agosto do ano que vem. Mas a gente já está vendo decisão judicial e processo judicial por aí, né? Então, é um ambiente de incerteza. E a gente não tem ainda uma NPD operante para nos ajudar como as agências ajudaram lá fora, né? Com a GDPR. Porque a gente não tem um guia, a gente não tem uma boa prática. Qual que é a interpretação que a NPD vai dar para determinado ponto? A gente não sabe, né? Ou então, a própria lei determina que algumas coisas sejam regulamentadas, a gente não tem regulamentação, mas ela já está em vigor. E aí o contador é uma pessoa que sabe lidar com esse ambiente de incerteza. Não que ele tenha respostas mirabolantes, mas ele consegue lidar com esse ambiente, né? Então, ele consegue sugerir assim para o cliente, olha, eu acho que agora vale a pena a gente ser um pouco mais conservador, ou eu acho que dá para fazer isso pelo que a gente percebe de outros casos semelhantes. Então, ele tem essa habilidade, ele tem essa proximidade com o pequeno. Nem toda empresa tem um advogado, né? Assim, um advogado, seja terceirizado, seja interno, que seja uma referência constante, né? De repente, ela tem um problema pontual e procura um advogado, mas não tem aquele advogado que cuida. E o contador é o médico de família da empresa, né? É o cara que vai cuidar da empresa todo dia, como se fosse o médico da família mesmo. Então, esse eu acho que é o valor. E com isso, a gente tem aqui algumas perguntas para escritórios de contabilidade. E o que eu percebo? Eu percebo que os contadores podem ser grandes incentivadores para que os seus clientes queiram ficar em compliance com a lei, né? E pode surgir daí oportunidade de trabalho também, porque é um trabalho novo esse trabalho. O contador ele pode buscar esse conhecimento para usar isso como um serviço diferenciado para o cliente, né? A lei exige que o encarregado tenha conhecimento da lei de proteção de dados, né? E ele tem que conhecer o negócio, mas ele não exige uma profissão específica. E ninguém pensou nos contadores, sabe, Henrique? O pessoal pensa nos advogados, o pessoal pensa no time de TI, o pessoal pensa no compliance. Nos contadores, ninguém pensou, entendeu? É verdade, é verdade. Na verdade, eu até acho que o contador tem um tesouro, né, nas mãos, porque ele tem praticamente todos os dados do seu cliente, da empresa do seu cliente, dos funcionários dos seus clientes e do fornecedor dos seus clientes. Ou seja, ele tem muito dado, né? Então, a partir do momento que você tem agora uma lei geral de proteção de dados pessoais e é contador, você tem que ficar muito atento a esse tipo de mudança legislativa e tem sim que se atualizar, como sempre o contador acaba se atualizando, é um dos primeiros a serem pegos por alguma mudança da legislação e os clientes vão acabar cobrando isso também. Então, vai ser um diferencial o contador que faz esse tipo de implementação no seu escritório e que também fornece para os seus clientes algum tipo de implementação da LGPD, muito, e principalmente do micro e pequeno empreendedor, que querendo ou não, quando você é micro ou pequeno empreendedor, até médio em alguns casos, você liga para o seu contador até para perguntar, pô, o que aconteceu ali? Tem uma mudança legislativa? Não liga para o advogado, liga para o contador. É engraçado, porque
o contador muitas vezes faz a função do advogado em determinados momentos e a gente fica naquele limbo de, poxa, mas essa é uma pergunta muito técnica, eu vou ter que pegar um parceiro e tudo mais. Então, é nesse campo que o contador pode expandir, ele pode pegar para você essa expertise em implementação da LGPD, enfim, tentar mudar a cultura não só do contador, do escritório dele, como dessas empresas, desses microempresários, desses pequenos empreendedores aí que tanto sofrem com mudanças legislativas. E uma coisa também que é muito importante é que, além de operador, ele também é controlador desses dados. Então, não só dos clientes, mas como dos funcionários. Então, é bem importante se adequar a essa nova norma, né? Quem já começou desde esse boato de que ia sair LGPD, está na frente. Já está com um diferencial competitivo. Quem pegou de surpresa, ai meu Deus, saiu. Aí agora vai ter que correr atrás do rabo e tem que começar amanhã já a tratar os dados, enfim, falar para os clientes Isso que eles têm mesmo. que tratar também. Porque os dados que eles tratam são dados deles, né? Mas assim, dados dos clientes e dados importantes, né? Sim. Então, a preocupação em estar em compliance com a lei, ela é uma preocupação realmente importante. Não dá para negligenciar, né? O escritório tem que estar adequado. Eu vou falar algumas perguntas assim, tá? Vou falando e a gente Tá bom. vai batendo um papo e aí a Só, gente vai só, todo. só vou te interromper numa coisa. Diga. O contador, em determinadas mudanças legislativas, ele acaba tendo um custo que normalmente outros empresários não têm. Então, a LGPD, se a pessoa não está preparada, vai ser sim mais burocracia e mais custo. Mas é importante que todo mundo se adeque como empresário, porque os clientes vão sim cobrar que ele esteja seguindo a legislação. Então é importante que todo mundo se atente a isso e resolva o quanto antes esse problema aí do tratamento de dados. Não é um problema, né? Não, É não uma tem, não mudança de tem para onde cultura. correr. É um problema que vira uma oportunidade, né? Porque depois que ele se adequa e sai na frente, ele inspira mais confiança, né? É isso aí. O empresário, ele tem que fazer uma gestão de fornecedores a partir de agora muito mais rigorosa, né? Ele precisa exigir que os seus fornecedores sigam as boas práticas, né? Estejam em compliance com a lei, cuidem dos seus dados direito. Então, quem faz isso primeiro tem a oportunidade de atender mais clientes, né? Eu costumo dizer que a LGPD nada mais é que mais uma obrigação acessória que o contador tem que seguir. E não só o contador, como os clientes. Então, veio o e-social faz um tempo, foi lá, todo mundo teve que se atualizar, treinamento o tempo todo, porque a lei acabou se alterando. Sistemas, investimento, Sistemas, tempo, exatamente. né? É natural, eu acho que isso é o resultado da nossa evolução como mercado, como empreendedor, e vamos parar de ser emissor de DARF, né? Vamos começar que já há um tempo já não vai mais existir daqui 5 anos, mas eu acho que a partir do momento que você já se atualiza, você desponta no mercado e vai sim trazer muito mais lucros para o seu negócio. Você ia Exatamente, falar muito das bom. perguntas? Vou fazer a primeira aqui, olha. Em relação aos documentos contábeis que recebemos dos clientes para fazermos a escrituração, devemos ter apenas uma cláusula no contrato de prestação de serviço onde deve ser mencionado que será escriturado e mantida a guarda para posterior devolução? Ou seja, o contador recebe documentos, ele vai precisar fazer a escrituração, vai guardar isso durante um tempo e ele trata aqueles dados, porque ele não recebe o documento e devolve, né? Ele Isso aí. tem que fazer algumas coisas com aquelas informações que estão ali naqueles documentos, né? E aí a pergunta é só colocar no contrato que eu estou recebendo dado? E aí, o que eu já trago assim de uma vez, né? A gente tem que lembrar das bases legais para o tratamento de dados.
Não significa que você precisa colocar no contrato uma autorização para você tratar o dado. Se a empresa já está te contratando, gente, é óbvio que você já tem essa autorização, porque você não consegue prestar o seu serviço sem o tratamento, né? Então não tem nem sentido, entendeu? Tô te dando o documento, mas não trata. Então, o que você faz, né? Não tem cabimento consentimento. Eu tô tentando desmistificar o consentimento, Henrique, porque o consentimento tem uma coisa interessante, né? Se você pede consentimento, depois você tem que respeitar a revogação. Não dá para depois falar assim, pensando bem, eu tenho outra base legal. Você entendeu? Não, a não ser em casos específicos, né? Então, isso aqui não é consentimento. Isso aqui é execução de contrato, é obrigação legal, cumprimento de obrigação legal, porque tem coisa que o contador é obrigado a fazer. Mas é claro que você tem que deixar tudo isso explícito em algum lugar. Pode ser uma política, sendo um contrato ainda melhor. Não é isso? Não, sem dúvida. Na verdade, a parte do contrato, eu digo que é até a mais fácil É a mais de toda simples. a parte da LGPD. Porque você colocar cláusulas no seu contrato que você vai tratar os dados, vai respeitar a legislação, beleza, é fundamental, mas é a mais fácil. O mais difícil é fazer com que seus funcionários respeitem as políticas que você vai seguir, vai implementar. Se for o caso, fazer treinamentos contínuos de como deve se tratar os dados. Até porque, Vivian, se você for ver, o cliente não quer saber se tem cláusula no contrato e qualquer coisa. Ele vai querer saber se os dados deles são sigilosos. Não quer saber se tem firewall, antivírus, também isso pouco importa para o cliente. O Ele quer saber como para é um onde que foi meu problema dado? seu. O que você usou o meu dado? Por que eu precisei, em determinado momento, falar qual é a minha religião, qual é a minha cor? Eu como cliente, eu falo, poxa, eu não quero falar em determinado momento qual é a minha cor, minha religião, isso não tem interesse nenhum para a atividade da contabilidade. E aí, se você não tiver seguindo a regulamentação e tiver uma política interna que faça toda essa política de proteção dos dados pessoais, aí você vai ter problema, aí você vai poder correr um risco de tomar uma multa. Ah, beleza, eu tenho clientes de 30 anos. E os documentos dos 30 anos, o que você fez com ele, entendeu? Você jogou fora? Você guardou numa caixa? Tá lá no arquivo mofando? É isso tudo que precisa pensar, precisa estudar, fazer uma autoanálise do seu próprio negócio e ver para onde o que vai ser determinado para cada tipo de dado que você recebe do seu cliente. Até porque dados que não são fundamentais incinera, entendeu? Ainda mais quando vem em papel que não tem nada a ver. Você só tá com dado ali, joga fora, rasga ou devolve para o cliente, entendeu? Esse é o meu ponto. É o princípio da necessidade. A gente falou sobre ele ontem, né? E ele não serve só para marketing. Ontem a gente falou bastante de governança de dados voltado em conhecer o cliente, tal, atividades mais de marketing, acompanhamento de carteira. Hoje não. Hoje você, de novo, o princípio da necessidade volta, porque ele vai voltar em todo o tratamento, né? Esse dado é um dado necessário. Se ele for necessário, ótimo, você vai ter que tratar. Se ele não for necessário, você não vai tratar ele. Exatamente. E se for necessário, como você vai guardar ele? Por quanto tempo? Depois que você guardou e usou pelo tempo, sei lá, 5 anos, o que você vai fazer com ele? Você vai excluir? Você vai incinerar? São esses pontos que tem que ser levantados aí internamente, num comitê talvez interno, ou você contrata alguma empresa especializada nisso e faz essa mudança de cultura interna, né? É isso mesmo. E tem o ponto do fornecedor também, né? Porque a contabilidade usa um monte de sistemas de fornecedores, né? Um monte, um Pois é. monte. Então, esse fornecedor, imagina, você recebe o dado de um cliente para poder prestar um serviço. E você, ao tratar esse dado, você vai usar, por exemplo, para poder rodar folha de pagamento, né? Nem é uma contabilidade, mas a gente sabe que contabilidade faz isso também, né? Às vezes. Roda folha de pagamento lá. Tem um sistema para fazer esse serviço. Esse sistema é um sistema seguro?
né? Esse Pois sistema é. tem lá uma cláusula que ele diz que ele se compromete também, que ele também cumpre a lei, que ele tem boas práticas de segurança. Quais são essas boas práticas? Você é contador, você não precisa saber qual que é o estado da arte da segurança. Eu recebi aqui um cara Isso focado em aí. segurança para conversar com ele tem uns dias, né? A gente não precisa ser o Longinos, entendeu? E entender tudo de segurança, mas a gente tem que ter um fornecedor que tem alguém lá dentro que entenda, né? E aí Pois é. essa é uma responsabilidade do escritório de contabilidade, né? Hoje você tem sistemas, inclusive, que baixam automaticamente alguns dados de fornecedores dos seus clientes. Ou seja, quais dados exatamente você está precisando que vão ser baixados? Às vezes baixam mais dados do que você precisa. Então é tudo isso que, quando você pega o seu sistema, você tem que olhar e falar assim, poxa, eu estou baixando aqui alguns dados que para o meu fiscal ou para a minha contabilidade ou até mesmo para o meu DP não vai fazer a menor diferença na contabilidade do meu cliente. Então, esse dado, ou eu peço para a empresa tirar para baixar, ou eu simplesmente descarto. E esse que eu acho que é o grande pulo do gato, né? É. Acho que é É por aí. processos, né? Porque nem tudo vai ser sistema, mas a gente tem que ter processo. Por isso que tem a metodologia, né? Então, primeiro você vai mapear tudo que você usa, depois você vai entender para que você usa, tem todo o processo do data mapping, né? Para depois você entender, olha, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu preciso. O que eu não preciso, o que que eu faço, né? Eu sempre acho que o melhor é não receber. Ah, mas não receber alguma coisa muito complicada, porque envolve Sim. customização de sistema, né? Enfim, dependendo da integração, é uma coisa difícil. Ok, então Ainda mais em recebendo, micro e pequeno você. empresário, né? Que É, não exatamente, não necessariamente tem tem jeito de investir sistema. nisso, né? Fica caro não só para o contador, mas acho que até mais para o cliente, né? Que fica caro ter um sistema que já integre com a contabilidade, que já passe os dados que o contador precisa. Enfim, tudo é custo, né? Então você sabe que o micro e pequeno empresário ele só vê custo, não vê mais nada. Custo e É, mas ele lucro. tem que só ver custo, né? Porque, Sim, aliás, não é só o pequeno, não, gente. O grande também. Eu vou falar para vocês. As empresas mais ricas que eu conheço ficam de olho no custo, entendeu? é verdade. Não funciona, né? Tem que ser assim mesmo. Não pode gastar dinheiro à toa. Bem, tem mais uma pergunta. Então, aqui a gente já Vamos lá. entendeu que esses documentos você vai, claro, você deve colocar no contrato, não confunda isso com consentimento. Diga, entenda que você tem que deixar transparente em algum lugar, pode ser uma política de privacidade, né? Você tem que deixar transparente o que você faz com os dados que você trata. Então, aqui é um jeito de você endereçar com aquela instituição, aquela empresa que te passou os dados, o que você vai fazer com aqueles dados específicos. Mas isso não é consentimento. Você está tratando aqui com base na execução de contrato ou no cumprimento de obrigação legal, dependendo do dado que você está tratando. Vamos lá. Perfeito. Pesquisa junto a órgãos de Receita Federal, Prefeitura, INSS, FGTS. Mensalmente, realizamos uma pesquisa fiscal em todos os órgãos fiscais, com o intuito preventivo de verificar se nossos clientes possuem débitos. Esse procedimento tem alguma implicação na nova LGPD ou apenas mencionar essa situação no contrato de prestação de serviço? Aqui eu acho que é super bacana você mencionar e o cliente saber que você vai fazer essa consulta, né? Sim, Apesar sim. de fazer um pouco parte do Do contrato, escopo mas de dos verdade trabalhos, isso né? já é Sim. alguma coisa a mais que você está entregando, né, Henrique? Isso não é o Não, default sem do dúvida. contador. Até porque existem hoje programas que já tiram a sua CND diárias e já indicam para o contador se aquela empresa tem ou não dívida fiscal, tem ou não alguma obrigação não entregue. De fato, você, se não, esses dados não são sensíveis, ao meu ver, porque são públicos, enfim. Então você acaba podendo tirar eles, desde que você também, a mesma coisa, fale por que está tirando, para onde que você vai guardar e qual a destinação, né? Então, não vejo problema nenhum em tirar CND diária ou mensal. É. Eu acho, inclusive, que é uma boa prática, né, do contador fazer Sim, isso, né? Então, ele está cuidando do cliente. Você só tem que ter mapeado. Tem uma coisa, uma atividade que toda empresa tem que ter, gente, que é atividade
que é o registro dos tratamentos de dados pessoais, né? Então, toda empresa tem que ter um registro, um lugar, como se fosse um grande acervo, em que ela fala todos os tratamentos que ela faz. Então, esse tratamento, por exemplo, o Longino chegou. Longino, já falei de você aqui hoje. Esse tratamento é um tratamento que tem que estar lá registrado, né? Então, qual é o tratamento? Eu vou lá na prefeitura, vou lá na Receita Estadual, na Receita Federal, eu faço essa checagem, peço o CND, o objetivo é avaliar a adimplência, né? O status de adimplência do meu cliente, que é o contribuinte. Então, não tem nenhum problema você fazer isso. Eu só sugiro que você tenha isso registrado, tá? Eu sugiro não. Você tem que ter registrado no registro de tratamento de dados. Um ponto importante é como você vai fazer essa busca dos dados, porque como muitos contadores praticam, eles acabam retendo o certificado digital da pessoa física dos sócios para fazer essas consultas. E aí que entra uma questão. Até onde vai a proteção dos dados se o meu contador está com o meu certificado digital? E aí até volta a pergunta para você. Tudo bem eu deixar o meu certificado digital com o meu contador, Vivian? E eu não gosto dessa ideia. Eu não gosto dessa ideia. Eu concordo com Mas você. eu vou te falar uma coisa, assim, é porque a gente tem algumas ineficiências, né? Meu amigo Renato Pavone, eu acho ótimo, vou trazer o Renato um dia aqui para falar Grande sobre o Renato. certificado digital, né? Mas o Renato, ele fala muito sobre isso, a gente conversa bastante sobre isso, né? Às vezes, o contador, ele se vê numa situação que ele precisa do CNPJ porque o governo simplesmente ignora que o empresário não é a pessoa que vai fazer aquela atividade, né? Tem algumas atividades que você entra lá no ECAC, que você consegue colocar procuração, e aí tudo bem, Sim, você sim. não vai precisar do token daquela pessoa. Eu imagino que haja algumas outras atividades que sejam mais difíceis de você nomear um procurador, por exemplo, né? Se E eu não me aí o engano, contador até fica ano nessa sinuca de passado, bico. o SPED contábil só era transmitido com a assinatura do contador e do responsável legal. Ou seja, a contabilidade precisava transmitir um dado, uma obrigação principal da empresa e dentro, vamos dizer, do processo na Receita, você precisava do certificado digital da pessoa física. E se o sócio não está no Brasil? E se o sócio está viajando? E se, sei lá, entendeu? É complicado. É uma questão muito, vamos dizer, sensível, que acho que ainda não foi abordada pela legislação, mas há uma grande responsabilidade aí na mão do contador e que precisa também ser documentada e com certeza ser bem tratada, né? E você sabe o que é difícil, assim? A gente vê algumas situações, né? Porque eu, como advogada, eu acho muito fácil falar, mas que absurdo, gente. Não tem nenhum sentido. Deixar um certificado digital com outra pessoa. Isso não tem a ver com Ainda confiança. mais na pessoa física, né? Porque a pessoa É, física tem sabe? tudo lá. Isso não tem a ver com confiança, né? Isso tem a ver com um mínimo, entendeu? De boa prática, né? Então, enfim. Mas vamos parar para pensar. É alguma coisa que está mais profundo, sabe? É mais profundo que isso, né? Por que diabos a pessoa física do empresário é que tem que mandar esse negócio? Pois Sabe? é. Ele é obrigado de verdade a entender esse negócio, entendeu? Ó, o Longinos é de segurança, né? Ele é obrigado a entender desse negócio. Ele É tem mesmo que entender. intransferível Sabe? mesmo. Ele não pode falar assim, olha, eu não entendo nada, eu não quero passar o SPED, sei lá, não quero fazer essa transmissão, entendeu? Mas eu sei que eu sou responsável na medida em que eu contrato um contador para fazer para mim, né? Porque é isso, Pois a é. gente é responsável pelo que... aí é a nossa linguagem, né? A gente é responsável, entendeu? Então, precisa mesmo da legislação exigir isso, mas uma vez que a legislação exige, o que se espera? É que o empresário vá lá todo mês e faça isso? Então, o cara tá fora. Imagina uma pessoa de uma grande empresa, né? Tem que fazer isso mesmo?
Então, Não, não são digo nem perguntas que a grande, gente mas fica assim sem responder, né? Porque a legislação não acompanha a realidade, né? pois é, a prática é diferente. Até porque imagina, eu sou um representante comercial de uma empresa e vendo no Brasil inteiro. Vai ter hora que eu vou estar longe da minha sede. E aí eu vou ter que voltar, pegar um avião, ir para a contabilidade e só para conectar um certificado digital. Por isso que na prática, muitas vezes acontece esse, vamos dizer, eu não vou nem dizer porque senão Não tá não fala porque gravado, não né? pode. Ó, o Longino já falou que isso é intransferível. E é intransferível mesmo, É Longino, você tem intransferível. toda a razão, entendeu? Isso é igual a emprestar a minha digital, né? É Exatamente, igualzinho, sabe? É exatamente. igualzinho emprestar digital, não tem diferença, né? Vamos lá. Tem mais perguntas. Próxima. Informações financeiras. Sobre informação financeira da empresa. Balancete, balanço patrimonial, fluxo de caixa, DRE, planilhas de controles financeiros e contábeis. Como devemos nos preocupar em relação à lei? Primeiro, a gente tem que lembrar de um ponto, gente. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, aqui a gente não está falando de dado de pessoa jurídica, tá? Mas eu acho esse ponto super importante, porque o que a LGPD fez, eu estou sendo muito simplista falando isso, né? Mas ela pegou boas práticas e colocou na lei. Tem coisas além disso? Claro que tem. Tem regras, muitas regras além disso. Mas isso foi o básico que ela fez, né? Então, eu acho que a gente pode trazer o universo de pessoa jurídica tratando de boas práticas, mas a lei não se aplica a dados de pessoas jurídicas. Então, se dentro dessas demonstrações você vai ter dados de pessoa física, né? Aí é uma coisa, você vai ter uma preocupação. Mas lembra sempre que a preocupação é com dados de pessoa física e não jurídica, né? E o cuidado é o mesmo. Você não precisa ficar mencionando. No contrato, você não vai precisar falar tudo o que. Porque a NPD, gente, eu espero não, tenho certeza. Eu conheço pessoas que foram indicadas, são pessoas muito razoáveis, né? Enfim, eu tenho a expectativa de que ela seja realmente bem consultiva e educativa também, né? Mas o que a NPD vai olhar é assim, o advogado ele tem acesso a esse conjunto de informações, o advogado, o contador tem acesso a esse conjunto de informações, né? E ele precisa desse conjunto de informações para desenvolver o seu trabalho. Então, ela vai olhar se você usa realmente o que você precisa ou se você não tem nada desnecessário. O Henrique já falou sobre isso, é o princípio da necessidade, né? Se aqueles dados estão ou não adequados, a gente já falou sobre isso. Se é transparente para todo mundo, o que é que você vai fazer? Ninguém entende com profundidade, a não ser os contadores, das rotinas que eles têm dentro do escritório. Mas é razoável que ele não precise dar aula para todo mundo, para todos os clientes, em todos os contratos, sobre todas as rotinas de tratamento de dados, né? É razoável a gente imaginar que algumas coisas são subentendidas. Então, você não precisa se preocupar em especificar cada um dos relatórios que você vai receber. Você pode deixar alguma coisa mais genérica, mas no registro de tratamento de dados você tem que especificar. Aí não é você com o cliente, aí é você com a sua atividade, a sua adequação à lei, né? Lá tem que estar bem especificado. Você pode colocar até na mesma linha, se os tratamentos forem todos muito semelhantes, né? Se os dados tratados forem iguais, mas lá você vai ter que especificar, tá? Lembrando que é para dado de pessoa física, pessoa natural e não pessoa jurídica, né? Você quer complementar aí, Henrique? Eu só complementaria, até falando que, apesar da Agência Nacional ainda não ter sido criada, na verdade foi criada, mas ninguém ainda foi designado para ocupar nenhum cargo. Existe aí a maior fiscalização não vai ser nem dela, ainda mais para esses pequenos e micro ou até médios empresários, e sim do portador do dado. Então, vamos lá, eu como contador, eu vou oferecer a implementação da LGPD em alguma empresa minha cliente. Ele, sei lá, tem um e-commerce e nesse e-commerce a pessoa entra para comprar uma roupa e tem que preencher um monte de dados. O papel do contador, do escritório da contabilidade, é explicar para esse cliente
que ele precisa implementar uma política de proteção de dados para esses dados que a pessoa vai fazer no cadastro, seja no e-commerce, seja lá na loja, na frente do lojista, da pessoa que vai passar o seu cartão de crédito. E aí sim, se você tiver algum problema, quem vai ir atrás, nesses casos, talvez não seja nem a agência, e sim a pessoa que forneceu esses dados. Então, assim, fiscal está em todo lugar, tem que ficar atento. É Então, isso. é importante que não vamos só esperar a NPD vir, vamos já começar, porque eu sou fiscal, você é fiscal, todo mundo é fiscal. Eu vou falar nesse final de semana sobre direito dos titulares. Aí a gente entra como titular. Eu quero que todo mundo coloque o chapeuzinho de titular, entendeu? Porque aí a gente vai conseguir entender os dois lados, né? Vamos lá, Vanusa perguntou sobre certificado digital em nuvem. Qual que é a sua dúvida, Vanusa? Henrique, você entendeu aí? Quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que ela está se referindo a quando você manda o certificado digital para o seu contador por e-mail, ou que ele acesse algum site que tenha acesso ao certificado digital com usuário e senha, não sei, acho que deve ser isso. E aí sim é ainda mais, vamos dizer, mais perigoso essa transmissão do seu certificado em um ambiente que não é totalmente controlável, né? Ainda É. quando é token, quando é cartão, eu não estou falando que os computadores fazem isso, tá? Mas vai que eles fazem isso, eles deixam lá numa caixinha, num cofre, 7 chaves. Quando está na nuvem, você não sabe, você pode sofrer ataque de hackers, você pode, enfim, um risco é muito maior. Olha de novo a gestão de fornecedor, né? Então, É isso seu aí. provedor de e-mail, qual provedor de e-mail o escritório de contabilidade usa, né? Quais são os antivírus, as ferramentas? O Longi nos deu dicas aqui de antivírus quando ele veio, né? Então, tudo isso é muito importante. O Rafael está perguntando qual seria o ponto mais sensível que os contadores teriam que se preocupar. Eu acho que, primeiro, o contador tem que se preocupar com a sua própria adequação, né? E aí, não é que tenha um ponto que seja mais sensível. A gente costuma dizer, a gente costuma pensar que dados que são relacionados a dinheiro são dados sensíveis. Não são. Tirando o sigilo bancário, que já tem uma lei complementar que trata disso, né? Eles não são. Outro dia eu falei, os funcionários públicos têm o seu salário divulgado na internet, por causa do portal da transparência, né? Então, isso não é alguma coisa sensível. Sensível é outro tipo de dado para a lei. Mas é alguma coisa que gera um incômodo e que pode gerar um dano, porque pode ser estratégico. Não é sensível, mas pode ser estratégico, né? Pode ser um problema de segurança. Às vezes, se um bandido descobrir como que o Henrique ganha muito dinheiro, entendeu? O Henrique pode ficar inseguro por causa disso, né? Então, é Pois alguma é. coisa que a gente tem que se preocupar. Mas eu acho que... Sabe como que a gente aprende a implementar? É implementando no nosso negócio. Depois que você implementa no seu, você consegue implementar no negócio do cliente, né? E eu acho que a implementação do contador, ela é muito mais preocupante, né? Qual que é o ponto mais sensível? Para mim é o ponto de segurança, de processo que você falou dos funcionários, porque eles lidam com muitas informações, então você tem que ter uma política rigorosa, tem que checar se eles realmente estão cumprindo a política, né? Então eu acho que a preocupação é muito mais com segurança, por quê? Porque eu não vejo os escritórios de contabilidade usando dados, muitos dados, para atividades que não sejam bem relacionadas à execução do contrato ou a cumprimento de obrigação legal, né? Eu acho que eles usam muito isso, entendeu? Então, É isso aí. obrigação própria ou obrigação do cliente, né? Eu não vejo muita preocupação. Inclusive, Vivian, acho que até como foi o Rafael Zatz, cirurgião plástico, que fez essa pergunta, grande cirurgião plástico, acho que a gente pode até fazer um paralelo dos contadores com os médicos que fazem consultas, têm prontuários. Como que a gente pode proteger essas informações, por exemplo, do paciente que foi lá, usou do sigilo médico, falou os seus problemas, e essa informação é perdida ou então é divulgada? É muito complicado. A única diferença
é que no caso do contador, trata com números, com dados, outros dados pessoais que não, talvez de saúde, né? No caso das clínicas médicas. Não, eu acho que é até pior, viu, Rafael? Eu não sabia que você era médico, mas preste atenção, deixa eu te contar uma coisa. Dado de saúde é dado sensível. Dado sensível tem tratamento diferenciado em relação aos outros dados, sejam eles cadastrais, sejam eles de comportamento, enfim, gente, o tempo tá voando, já estão me falando aqui de tempo e eu não acredito, porque eu nem comecei. Eu acho que a gente tem que ter umas 3 lives, Henrique, Pois tudo. é. Mas entendeu, Rafael? Longe. Rafael, você que é médico, cuida de dado relacionado à saúde, esses dados são sensíveis e merecem um tratamento especial, tá? Então você precisa olhar com mais cuidado do que o contador, ok? Vamos lá. Guarda de documentos, né? Então mantém arquivo em PDF de CNPJ, contrato social, movimentação. De novo, a questão da segurança e do tempo, né? O tratamento de dados, ele tem que ter um tempo. E você tem os tempos. Por quanto tempo você precisa guardar esse determinado dado? A lei não traz. Mas a lei traz a lógica de que você precisa guardar pelo tempo necessário, né? E o tempo necessário vai ser o tempo, por exemplo, você tem que ter eu imagino, alguns documentos, né? Então, um documento trabalhista. A pessoa pode entrar com uma trabalhista em até 2 anos. Então, eu guardo 5 anos, mais 2 anos, pensando numa ação, se alguém entrar com uma ação. Eu acho até que é prudente guardar um pouco mais, porque às vezes tem uma ação judicial em curso e alguém te pede alguma documentação, uma auditoria, né, uma perícia. Mas o problema não é o rigor do prazo. O problema é você tem que ter um prazo, decidir ter um prazo e fazer o descarte correto, né? Ou às vezes o descarte não vai ser se for um documento físico, normalmente é descarte, mas se for lógico, né? Você não vai fazer um descarte efetivo, mas você vai deixar aquele dado de alguma forma que ele seja inacessível, que ele só possa ser utilizado realmente para fins de auditoria e perícia, né? Esse cuidado tem que ter, né, Henrique? Inclusive, um exemplo que você deu, que é no caso societário, quando você vai constituir uma empresa ou fazer alguma alteração nessa empresa, a pessoa que está montando esse documento tem acesso a várias informações que não são utilizadas naquele documento. Então, por exemplo, eu vou utilizar um RG de um diretor. Eu não preciso informar o nome da mãe e do pai no documento. Então, o que eu vou fazer com aquele documento que eu recebi a partir do momento que eu já utilizei os dados pessoais dele com relação a nome, RG e, no máximo, a data de nascimento? É importante também verificar até que ponto a gente precise também receber o documento físico ou o documento digitalizado para colocar em algum instrumento contratual, societário, enfim. E o outro ponto também que você abordou é a questão, poxa, eu vou mandar para o meu contador os meus dados das minhas finanças pessoais para ele transmitir a minha declaração de imposto de renda anual. Quanto tempo que o contador vai ficar com os meus dados, entendeu? Se eu não gostar do trabalho dele e quiser no ano que vem fazer com outro contador, tudo isso, claro, a Receita dá um prazo de 5 anos para poder cobrar, mas não sei se só 5 anos bastam. Então, talvez o contador precise fazer um planejamento, colocar num plano de gestor ou até mesmo numa planilha, o que ele vai fazer com aqueles dados, por quanto tempo e por que ele vai excluir e como ele vai excluir isso. Acho que você abordou muito bem. É bem isso mesmo. E na declaração de imposto de renda, acho que é um dos dados mais críticos aí, né? Porque, querendo ou não, vai informação do imóvel, vai informação de dependentes, então, inclusive de saúde, informação de criança, né? Às vezes tem relações de parentesco que as pessoas até escondem, ninguém nem sabe, entendeu? É verdade. Tem isso. Quando eu já fiz trabalhando com meu pai, eu já fazia declaração de imposto de renda de cliente dele, entendeu? Mas, enfim, às vezes acontece isso. Tem cada coisa que as pessoas nem sabem, estão lá na declaração de imposto de renda, né? É verdade. Tem uma pergunta aqui, mas antes de responder ela, eu queria falar só para a gente resumir tudo isso, né? Eu tô achando ótimo porque a gente está tendo muita interação, as perguntas que já tinham, as perguntas que surgiram aqui, né? É importante ter um método
para fazer. Tem muita gente muito grande fazendo os processos de implementação. Em empresas grandes, que têm volumes muito grandes de tratamento de dados, às vezes é necessário mesmo trazer alguma coisa mais robusta, uma ferramenta muito robusta e tal. Mas, às vezes, dependendo do universo da empresa, isso não é necessário. O que é necessário é ter método. Então, o primeiro passo da implementação é o que a gente chama de mapeamento, né? Você vai ver todos os tratamentos que a empresa faz. E o contador vai ter que fazer isso tudo em relação a ele. Quando ele aprender a fazer para ele, ele tem condição de ajudar o pequeno empresário, né? Por É isso quê? aí. Porque o pequeno é meio estándar, né? É meio padrão, assim, sabe? Os tratamentos, né? Vai ter uma coisa ou outra que vai fugir, mas é bem padrão, dependendo do nicho que ele tiver e tal. O complicado são as empresas que usam dados de formas diferentes, de forma inovadora, né? Mas não é o caso dos médios e dos pequenos. Então, o contador consegue fazer isso, né? E conhecendo a lei, o segundo passo é: vi tudo que eu faço com dado, deixa eu ver se isso está certo. Aí aplica todos os princípios que o Henrique falou, né? A gente vai aplicar todas as regras legais, entender o que está certo, o que está errado, para depois poder saber o que nós vamos fazer, então, o que tem que consertar. Aproveitando aí o médico, né? Eu falo que o mapeamento é o exame. O gap analysis, que é essa análise do que está certo e o que está errado, é o laudo que vem com o exame, né? Um é o raio-x, o outro é o laudo. E depois tem o tratamento que o médico vai prescrever, né? E aí é a vida como ela é, o tratamento acontecendo. Então não é muito diferente, a rotina é a mesma. O negócio é começar a fazer, né, Henrique? Tem que começar. É Quem isso não aí. começou tem que começar. E, inclusive, é uma oportunidade grande de negócio para os escritórios de contabilidade, mas antes de começar a tentar implementar isso nos seus clientes por conta própria, talvez seja o caso de fazer uma autoanálise, verificar se você teria condições de implementar sozinho isso em algum cliente, no seu próprio escritório. Se você, com a sua autoanálise, verificar que você tem dificuldades de implementar no seu próprio negócio, é muito arriscado você tentar se arriscar e implementar num cliente, seja ele micro, pequeno, médio, muito mais grande principalmente. Mas se você não consegue fazer na sua casa, não venda, faça parcerias, chame especialistas. Mas se você já tem uma estrutura que consegue fazer a proteção de dados pessoais, o tratamento deles dentro do seu escritório, aí fica mais fácil você fazer uma consultoria, e aí que está a grande oportunidade do negócio, né? Que falam que é só para o advogado, mas como em determinadas áreas o contador também acaba atuando, então pode o contador atuar, não é restritivo. Não é restritivo de jeito nenhum, né? E eu acho que como todo mundo tem que fazer, é um ótimo teste. É uma ótima oportunidade. É verdade. Entendeu? É uma ótima oportunidade. Talvez você não vai fazer em todos. Às vezes você vai conseguir fazer no prestador de serviço, porque você é um prestador de serviço. Você aprendeu a fazer na sua empresa, você consegue replicar no cliente que é um prestador de serviço, né? Você sabe os dados que os prestadores de serviços recebem, então fica mais fácil, talvez, aplicar com prestadores de serviços, mas também o mercado é grande, então nada impede de você, fazendo no seu escritório, expandir para outras atividades, comércio, indústria, enfim. Pode, não E tem por aí limite, vai. não tem É regra. verdade. Não tem regra, absolutamente. Gente, nós já estamos caminhando para o final, né? Ficou pergunta aqui sem responder, eu vou responder depois. Já combinei com as pessoas que eu não conseguisse colocar aqui, eu ia responder depois. Como é que funciona aqui, Henrique? Daqui a pouco eu vou te passar, você faz um fechamento, eu vou deixar salva a live, eu vou pedir, a gente vai tirar o nosso print, não vou esquecer, porque tem um monte de gente que fica me lembrando das coisas que eu tenho que fazer. Nós vamos tirar um print, eu vou publicar a live e vou até te mandar o arquivo, tá, Henrique? Depois, ontem eu não consegui mandar para o JP porque tá com um problema lá na ferramenta que eu tô usando, mas hoje eu vou ver se eu consigo. E eu quero que vocês comentem, se vocês puderem, claro, né? Não quero ser agressiva, mas se você puder, gente, vai lá, comenta, fala o que você gostou, fala o que você não gostou.
Se tem alguma coisa que você esperava mais, por quê? Porque são 14 lives, então na última tem que ser muito boa, né? Porque a gente tem que ter aprendido muita coisa, entendeu? E a gente vai falar sobre direitos de titulares dos dados no final de semana. Amanhã a nossa live vai ser mais cedo, vai ser 5 horas da tarde, porque me falaram que o povo sábado à noite não gosta de ficar no Instagram. Eu queria pagar para ver, sabe, Henrique? Eu acho que tem gente em quarentena, não é possível que sou só eu. Poxa, entendeu? se sexta-feira à noite já teve esse público aí, imagina amanhã. Não é possível. Sábado não vai ser diferente. Não é possível, mas me falaram isso bastante, então tudo bem. Amanhã será às 5 horas da tarde, atendendo a pedidos, tá bom? E a gente vai falar sobre proteção de dados e eu tô pensando em fazer uma coisa diferente no domingo. Mas eu tô pensando. Então, vocês só vão saber se vocês continuarem acompanhando, tá bom? Dá um sorriso aí, Henrique. Vamos tirar uma foto. Gente, alguém dá um print aí. Pronto, já deu o print. Quase Fecha aí, pisquei Henrique. aqui. Tá com você, tá com você. Bom, queria mais uma vez agradecer pelo convite, Vivian. Dizer que é muito legal participar de lives como essa, que instruem a todo mundo, que, querendo ou não, é uma lei que vai ser aplicada para todo mundo, seja como titular dos dados, seja como operador, controlador, que seja. Eu já tenho acompanhado alguns posts seus e estão realmente muito bons, tem muito conteúdo. Essas lives só vêm a engrandecer esse conteúdo que você tem passado, porque você traz outras visões, talvez outras áreas que você não tenha tanto conhecimento, e isso eu acho muito legal da sua parte. Queria basicamente agradecer. Talvez, se tiver outras oportunidades, eu faço questão também de participar, porque esses conteúdos engrandecem todo mundo e a mim mesmo, porque aprendi muito aqui hoje ouvindo você falar. E é isso, eu me coloco à disposição. Obrigado mais uma vez e parabéns. Bem, gente, olha, quem agradece sou eu. O Henrique falou que eu sou incentivadora e eu sou mesmo. Isso é verdade. Você tá saindo do papel aquele projeto, tá? Viu, Vivian? Você foi a grande incentivadora desse projeto específico aí. Então, assim que sair do papel, eu vou te mandar um link. Eu quero ver. Porque uma vez me falaram que eu pareço uma pérola escondida na ostra. Não que eu seja uma pérola, pelo amor de Deus, né? Mas alguém sempre tem alguma coisa para ensinar. Não tem ninguém que não possa ensinar e não tem ninguém que não tenha nada para aprender. Essa, para mim, é um lema de vida, né? E o Henrique, ele fica escondendo ouro, gente. A gente pergunta ao JP de ontem. A gente pergunta para ele responde tudo na lata, rapidão. E eu, pelo amor de Deus, você tem que fazer um curso desse negócio. Eu tô doida para aprender com você, né? E é uma questão que é importante. A gente sair um pouco da gente e trazer para o outro, né? A gente sempre tem coisa para complementar, né? Então, eu queria te agradecer muito, de verdade, por ter aceito o convite. Obrigado. A ideia era fazer esse agradeço. papo. Olha, eu já tô com a contagem regressiva aqui. Ai, meu Deus, me dá palpitação. O Instagram vai acabar com a live. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigada. É ótimo poder contar com você. Você é um cara super parceiro. A gente trabalha junto, né, em algumas coisas e dá muito certo. Agradecer a todo mundo que está aqui, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas. As perguntas que chegaram antes, eu vou responder depois. Muito obrigada mesmo. Eu espero vocês amanhã, 5 horas da tarde. Vai ser um papo bem divertido. E tem mais. Até o dia 18 tem muito mais. Obrigada aí. Boa noite para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Vivian. Obrigado, viu? Até mais.